noite a você. E para falar sobre essa notícia, a gente conversa a partir de agora com o advogado criminalista Adib Abdouni. Doutor Adib, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Já divide tela conosco, comigo e com o doutor Marco. A primeira pergunta que eu faço é: se Robinho mora aqui no Brasil, entre Santos, Guarujá, tem imóveis nessas cidades, se ele pode ser preso por aqui. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Fernando Martins, também ao doutor Marco. Boa noite. Ele, realmente, como havia dito, não há como extraditar qualquer cidadão nato, brasileiro nato. Então, ele não tem, a Itália não tem como fazer qualquer coisa a não ser pedir ao Brasil, pelas vias diplomáticas, né? Nós temos aí a lei de imigração, para que o Superior Tribunal de Justiça possa homologar essa sentença após o trânsito julgado. Nós temos aí uma lei específica para isso, precisa também preencher todos os requisitos para que esta sentença possa ter validade aqui no Brasil e ser cumprida a pena aqui no Brasil. A execução da pena seria transferir para o Brasil. Caso a Itália pretenda fazer de outra forma, como haviam sido ventilado, que ele poderia ser colocado através da Interpol ou para difusão vermelha, aí sim ele ficaria impedido também de sair do país para que a pena seja cumprida na Itália, por exemplo, que é o interesse da Itália que eles façam cumprir aquele país de origem que emitiu aquela decisão judicial. Doutor Marco? Doutor Adib, o senhor entende que o processo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de homologação, nesse caso de decisão estrangeira, seria célere ou seria aí um pouco mais vagaroso e talvez se perpetuasse no tempo, permitindo que o atacante, no caso, né, acusado aí desses crimes, continuasse a viver normalmente durante alguns anos? Olha, a decisão, quando for via diplomática, primeiro que tem toda uma burocracia para chegar para a homologação de uma sentença. O Superior Tribunal de Justiça ele tem uma ordem cronológica de recebimento de processo, também estrangeiro. Depois que homologar, e também essa homologação ela tem todo o requisito também, ela não é célere, vai para uma vara de execução da Justiça Federal Brasileira. Aí vai para uma vara de primeira instância para que ela cumpra a decisão que já foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, tem todos os requisitos necessários, então ela não é célere, ela tem aí uma tramitação, tem os prazos a serem cumpridos, ele vai ter direito também de se manifestar nessa homologação. Se eventualmente a sentença ela não cumprir os requisitos, a sentença estrangeira não cumprir os requisitos aqui da legislação brasileira, ela pode ser que não seja homologada também, ela não seja aceita, mas ela vai ser só cumprida lá fora. Então, nós temos aí também que pode acontecer um caso, por exemplo, se ela ofender a soberania nacional, se ela não tiver aí os requisitos que é de uma sentença condenatória, se não teve o direito, a ampla defesa não foi respeitada. Então, tem várias aí vertentes que o próprio Robinho pode se defender e dizer que na Itália não cumpriram os requisitos da sentença. Então, nós temos aí, ainda é muito cedo ainda para dizer que vai ser homologado, né? Se eventualmente a Itália optar por essa vertente. Agora, doutor, a questão é que a Itália deve, no caso, expedir esse mandado de prisão, acionando a Interpol. O risco para Robinho, então, seria, de maneira mais iminente, sair do Brasil, porque nossa Constituição não tem acordo de extradição, não é? Então, a questão é se Robinho desejar sair do país, se ele desejasse retomar a sua carreira futebolística fora, ou uma viagem a passeio. Esse é o ponto, o alerta, a lista vermelha da Interpol, que é essa organização que facilita a cooperação policial pelo mundo, né? Sim. Ele realmente vai ficar impedido de sair do Brasil
E qualquer viagem internacional, estando na difusão vermelha, na Interpol, ele não tem como fugir, né? Ele não tem como escapar desses requisitos que existe da Polícia Internacional de encaminhá-lo para a Itália, né? Ele está indo para qualquer país da Europa, ele pode acabar, ou até fora de qualquer país que ele estiver aí, aparecer dentro do sistema da Interpol, ele é procurado internacionalmente. Então, ele é um procurado. Mais uma opinião, mais uma ponderação, doutor Marco, fique à vontade. Ia comentar, até na forma de pergunta, com o doutor Adib. Nesse caso, então, é interessante explicar que a homologação ocorre no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas existe, de maneira reflexa, também a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para eventual anulação em caso de descumprimento material, né, daquilo que existe de direitos individuais do Robinho, se eles não foram levados em consideração pela Corte Suprema da Itália, no caso, correto? Sim, tem a possibilidade de se discutir, caso o STJ, ele, na homologação, ele passe a não analisar os pontos constitucionais. Então, tudo que for do âmbito constitucional e for violado, é o Supremo Tribunal Federal que vai avaliar, inclusive se o STJ não cumprir esse requisito. Eles tem todo um recurso, ele entra com embargos, declaração, para passar os detalhes que não foram ainda, foram omissos ou contraditórios, ou ainda com qualquer omissão. Então, há uma possibilidade, a discussão é ainda muito extensa para que seja ainda, vamos falar em cumprimento de sentença aqui no Brasil. Então, o modo mais célere seria a Interpol, caso ele saia do país. A gente consegue estimar, doutor, um tempo, caso essa questão venha para o Brasil? É possível? A gente sabe que casos e casos, depende da velocidade, do tanto de trabalho do judiciário, mas a gente consegue estimar um prazo para isso acontecer, para rolar toda essa situação? Estimar um prazo é muito difícil, porque nós não sabemos como está a ordem cronológica de recebimento dos processos do STJ. Mas nós temos aí, como foi até dito, nós temos aí a possibilidade de uma prescrição também da pena, dependendo do tempo que aí surgir dentro que demorar para ser cumprida a execução. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, na legislação, o tempo de prescrição. Pode ocorrer também a prescrição da pena. E aí ele não cumprir. Além de que pode também, nós temos aí um dispositivo, pode, dependendo da pena, que não é o caso dele, mas poderia pensar em substituição de pecúnia, dependendo se essa pena de 9 anos ela foi excessiva. Então, vamos preenchendo todos os requisitos da sentença, ele vai ser homologado. Ou, se não preencher, não será homologado e essa sentença terá validade na Europa, ou fora do país, se tiver na difusão vermelha. Gostaria de agradecer o advogado criminalista Adib Abdoni por ter estado aqui conosco nesta noite, falando sobre esse caso da condenação do jogador Robinho pela justiça italiana. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fernando Martins. Muito obrigado, doutor Marco.